vamos caminhar junto um pouquinho, tá? Por que tem que ter regra para tudo? Principalmente nos dias da gente. Olha, a gente está vivendo nos dias da autoajuda. Qualquer lugar que você for, tem um livro lá com 3 passos para a felicidade. 20 coisas que você fizer vai acontecer assim, 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 assim. Algumas delas têm até algumas propostas relevantes. Outras são completamente irrelevantes. Eu estou cansado de receber e-mail que você vai fazer não sei o que, e depois você tem que passar para não sei quantas pessoas, e aí a felicidade vai bater na sua porta. Mas olha, o interessante é que todos esses negócios aqui estão baseados no seguinte sentido: eu ajudo a mim mesmo. Tá? Gente, vem cá, se a gente parar para pensar, não foi essa a proposta que foi feita lá no começo, quando a gente usa a metáfora da árvore? Olha, Deus disse que vocês deveriam fazer assim. Não, se você fizer desse outro jeito aqui, você mesmo vai escolhendo e você consegue se cuidar. Essa não é a mesma maneira de dizer, de redizer a proposta? Eu cuido de mim, eu sozinho me basto? Está entendendo o que eu quero dizer? Só que a proposta veio numa história. Olha, qual que era o nome da árvore? A árvore do bem e do mal. Entende? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, com esse conhecimento eu posso me cuidar, passo a me cuidar sozinho. E eu cuido de mim e eu me ajudo. Entende? Vem cá. Será que essa questão da gente estabelecer um monte de regra para a gente mesmo cumprir não é assim um eco do mesmo tipo de proposta que foi feita? Só está colocado numa embalagem diferente? Eu não estou dizendo nem que é nem que não é. Nesse ponto aqui eu estou só levantando coisas para a gente pensar. Mas eu queria que vocês fossem pensando. Porque, olha, quando você trabalha com esse negócio de tantos passos para você ser feliz, tantas coisas para você poder se cuidar, na verdade você que está fazendo tudo. O tempo todo. A figura que está ali é justamente para exemplificar isso. É você se ajudando. E tem que ter uma dose de ajuda, assim. A gente tem que cuidar da vida da gente, sim. Mas, cara, para pensar. Quem está fazendo isso aí está demonstrando ser as pessoas mais felizes do mundo? Esse pessoal que tá nesse processo de tentar se puxar sozinho para fora de qualquer buraco que seja, entende? Esses caras, essas pessoas, entende? Realmente estão experimentando isso que eles estão vendendo e dizendo que é? Porque, olha, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Vamos colocar essa pergunta para quem de direito. Todos os religiosos que estão cumprindo regra, eles se sentem vivos? Porque de vez em quando pisa na bola. E a gente tem uma decepção grande com isso. Entende? E, ó, é tudo gente que está fazendo um discurso desse aí. Eu tenho conhecimento e as regras para você, sei lá, se desenvolver e ser feliz e ser completo e agora conhecer a Deus. Será que as regras existem assim? E olha, o principal é a gente pensar, será que funciona mesmo? Quando a gente olha para a realidade, se alguém quiser comentar, pode mandar brasa. Mas eu, quando observo essas coisas, todas as vezes que eu vejo uma coisa baseada em regras, em passos, em como fazer, você fica observando, daqui a pouco ela desmonta ali na frente. Entende? Ela dura um tempinho e me faz ver que me dá a impressão que é mais uma caixa para você tentar. E que você vai tentando aquilo até o momento que você olha, não funcionou. Entende? E vou ter que tentar outra caixa. E é por isso que as pessoas acabam pisando na bola. E é por isso que elas abandonam, a gente diz que abandonou a fé. Na maioria das vezes não é abandonou a fé, abandonou as regras que ela mesma se pôs debaixo. Fé é outra coisa. Essa ação de Deus que a gente está conversando aqui, ela não é baseada em regras. E sabe por quê? Porque, olha, as regras, elas sempre vão separar pessoas em melhores e piores. Sempre. Quando você estabelece regras, você divide as pessoas entre cumpridores e não cumpridores das regras. E por causa disso,
você vai dividir as pessoas também nos que são melhores porque cumpriram mais, nos que são piores porque cumpriram menos. Gente, será que é assim que Deus opera? Quando você lê a Bíblia, você vê Deus operando assim? Assim, as coisas que Deus dá, quando você vê na Bíblia, elas são dadas só porque você cumpriu ou descumpriu? Será que a gente pode ser bom o suficiente para a gente ganhar alguma coisa de Deus? E se isso acontecesse, será que isso não ia impossibilitar o amor? Pensa só, se eu crio uma estrutura hierárquica, onde pessoas estão acima de pessoas, como que eu posso transmitir amor incondicional se uma é melhor do que a outra? Você entende como que o sistema começa a desmontar? Por exemplo, se eu estou baseado em regras e o Hugo e o Gustavo estão num desnível, o que vai acontecer se o meu amor vai mais para quem cumpre mais e menos para quem cumpre menos, porque é a consequência absoluta das regras? Como é que eu posso dizer que eu amo todo mundo igual, se eu começo a recompensar diferente, se eu começo a criar uma estrutura hierárquica para aquilo? Isso a gente precisa pensar quando a gente fala sobre regra, tá? Porque senão a gente começa a cometer erros e criar uma estrutura pesada que a gente mesmo não vai aguentar, e depois quando a gente se vê preso àquela estrutura, você começa a fazer tudo para sair de dentro dela. Jesus uma vez contou uma parábola, tá? Para exemplificar essa questão das regras e dessa maneira de entender as coisas. Olha aí em Lucas, capítulo 15, vamos gastar um tempinho lendo essa parábola, a parábola do filho pródigo. Mas, gente, essa não é uma parábola do filho pródigo. Tem 2 filhos aí na parábola. E esses títulos, eles são colocados posteriormente por pessoas da edição da Bíblia em português. Eles não aparecem na Bíblia em todas as traduções, e muito menos nos manuscritos onde elas foram escritas. Isso é a ideia de alguém que separou os textos, né, para ficar mais fácil da gente achar. Só que olha como que a parábola começa. Ela não começa falando do filho pródigo. Ela começa, Jesus dizendo assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então, se a gente focar num filho só, a gente perde completamente a ideia da parábola. E olha, você tem que prestar atenção que Jesus estava falando isso a um público determinado. Ele estava conversando com os fariseus, que eram cumpridores de regra, e que tinha sido dado para eles uma missão que eles não cumpriram, que era evangelizar e mostrar Deus para as pessoas. E por causa dessa questão de separação, eu sou melhor do que você é pior do que eu, eles optaram por não fazer isso, porque para eles se misturavam, como é que se diz? Qual que era a ideia? Se a Vanessa é uma descumpridora de regra, e eu e a minha família somos cumpridores de regra, e eu me misturo com ela, o que vai acontecer? Há provavelmente a possibilidade de que ela me atrapalhe de cumprir as minhas regras. E aí eles foram, por causa dessas ideias, né, eles foram se separando das pessoas. Isso não foi só os fariseus. Os fariseus eram uma seita que tinha, mas o povo de Israel fez isso. O contexto dessa parábola é esse. Então, ele está fazendo algumas comparações que a gente precisa levar em conta, e se a gente não levar, a gente perde o foco da parábola. Agora, entenda uma coisa, eu não estou aqui dizendo que o que o filho fez estava certo e que aquela atitude dele é correta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero que você entenda é que ele está comparando 2 atitudes. Tá? No extremo, você tem um cara que achou que ele podia ser feliz quebrando todas as regras. E no outro extremo, você tem um cara que achou que ele podia ser feliz cumprindo todas as regras. É isso que a parábola está analisando. Tá? Por isso que os 2 filhos são os 2 extremos. Só que o que está sendo